Chega um momento, ao final de cada dia, em que o mundo fica em silêncio. O telefone para de vibrar, as vozes se desfazem e tudo o que resta é o som da sua própria respiração e o ritmo constante do seu coração. O barulho do dia terminou, mas seus pensamentos não. Você fica ali, deitado no escuro, pensando em tudo o que aconteceu, as conversas, as escolhas, as coisas que você gostaria de ter feito de outra forma. Naquele silêncio, algo dentro de você começa a despertar. Você sente um desejo tranquilo de falar com Deus. Mas então, uma pergunta surge em seu coração. Posso realmente orar assim? Muitas pessoas já se perguntaram a mesma coisa. Contudo, a Bíblia nos mostra repetidamente que Deus ouve seus filhos onde quer que estejam. Seja em pé em um templo ou sussurrando durante a noite, o que importa para Ele não é a posição do corpo, mas a sinceridade do coração. Neste vídeo, exploraremos o que as Escrituras revelam sobre orar enquanto se está deitado e como essas orações quietas e simples podem se tornar alguns dos momentos mais poderosos de comunhão com Deus. Antes mesmo de o seu corpo assumir uma postura de oração, o seu coração já está diante de Deus. Muito antes de seus lábios formarem uma palavra ou de seus olhos se fecharem suavemente, o Senhor já leu o que está dentro de você. Em 1 Samuel 16:7, as Escrituras nos lembram: o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Isso significa que Deus nunca se impressiona com aparências. Ele é movido pela autenticidade. Você pode se ajoelhar por horas, pronunciar palavras bonitas e ainda assim permanecer distante se o seu coração estiver longe dele. Mas você também pode permanecer deitado tranquilamente na cama, cansado do dia, sussurrando apenas algumas palavras sinceras, e o céu as receberá como uma oferta sagrada. Deus valoriza a sinceridade mais do que a cerimônia, e Ele escuta mais a linguagem da alma do que a eloquência do discurso. O rei Davi entendeu essa verdade profunda quando escreveu: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A verdadeira oração não começa com a postura física, mas com a humildade interior, um coração consciente de sua necessidade de misericórdia e graça. Esse tipo de coração move o céu. Pense no ladrão na cruz ao lado de Jesus. Ele não podia se ajoelhar, levantar as mãos ou entrar em um templo. Ainda assim, em seus momentos finais, voltou o seu coração para Cristo e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. De uma cruz, não de um altar, veio uma oração que abriu a porta da eternidade. Então, quando você sussurrar a Deus no silêncio do seu quarto, lembre-se, Ele não está observando a posição do seu corpo, mas ouvindo a verdade do seu espírito. Ele escuta as confissões não ditas, a gratidão silenciosa e os clamores ocultos do seu coração. Antes que suas palavras sejam pronunciadas, Ele já sabe. Quando sua alma o busca, você já começou a orar. Há uma beleza sagrada no silêncio da noite. Quando o mundo finalmente adormece e o barulho do dia se dissipa, algo profundo acontece e a alma desperta. Naquele silêncio onde as distrações perdem a voz, o céu parece perto o suficiente para ser tocado. Davi deve ter sentido essa proximidade quando escreveu no Salmo 63. 6. Quando me lembro de ti no meu leito, medito em ti durante as vigílias da noite. Ele descobriu o que muitos crentes encontraram ao longo dos séculos. A noite pode ser um solo sagrado. As orações noturnas carregam um tipo diferente de poder porque nascem do silêncio. Na escuridão, não há palco, nem plateia, nem necessidade de impressionar. É apenas você e Deus.
As máscaras que usamos durante o dia, os sorrisos, a correria, o ruído, todas caem. O que resta é a verdade de quem somos e o Deus que já nos conhece. A oração na noite costuma ser crua e sem adornos, mas carrega uma pureza que as orações do dia às vezes perdem. Jesus entendeu esse poder. Lucas 6,12 nos diz: ele saiu para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando a Deus. Antes de escolher seus discípulos, antes de entrar em milagres e ministério, ele buscou seu Pai sob as estrelas. E em Getsemane, a noite mais sombria de sua vida, ele orou novamente, não com facilidade, mas com entrega. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se o Filho de Deus recorreu à oração em sua hora mais escura, quanto mais deveríamos nós. A noite sempre foi um lugar de encontro divino. Jacó lutou com um anjo até o amanhecer e saiu transformado. O jovem Samuel ouviu o chamado de Deus enquanto as lâmpadas do templo ainda tremeluziam na escuridão. Paulo e Silas cantaram hinos à meia-noite e as portas da prisão se abriram. Esses momentos nos lembram que a noite não é apenas para dormir, é uma tela na qual Deus pinta seus mistérios. Então, quando o mundo ficar silencioso e seus pensamentos se agitarem inquietos, não tenha pressa em fugir do silêncio. Deixe que ele se torne o seu santuário. Sussurre seus medos, sua gratidão, suas perguntas. Você não precisa de muitas palavras, apenas palavras honestas. Pois, na noite, quando você eleva seu coração ao céu, a sua oração mais suave pode brilhar mais do que 1000 estrelas. Há uma beleza sagrada no silêncio da noite. Quando o mundo finalmente adormece e o barulho do dia se dissipa, algo profundo acontece, a alma desperta. Naquele silêncio, onde as distrações perdem a voz, o céu parece perto o suficiente para ser tocado. Davi deve ter sentido essa proximidade quando escreveu no Salmo 63, 6. Quando me lembro de ti no meu leito, medito em ti durante as vigílias da noite. Ele descobriu o que muitos crentes encontraram ao longo dos séculos. A noite pode ser um solo sagrado. As orações noturnas carregam um tipo diferente de poder porque nascem do silêncio. Na escuridão, não há palco, nem plateia, nem necessidade de impressionar. É apenas você e Deus. As máscaras que usamos durante o dia, os sorrisos, a correria, o ruído, todas caem. O que resta é a verdade de quem somos e o Deus que já nos conhece. A oração na noite costuma ser crua e sem adornos, mas carrega uma pureza que as orações do dia às vezes perdem. Jesus entendeu esse poder. Lucas 6,12 nos diz: ele saiu para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando a Deus. Antes de escolher seus discípulos, antes de entrar em milagres e ministério, ele buscou seu Pai sob as estrelas. E em Getsemane, a noite mais sombria de sua vida, ele orou novamente, não com facilidade, mas com entrega. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se o Filho de Deus recorreu à oração em sua hora mais escura, quanto mais deveríamos nós. A noite sempre foi um lugar de encontro divino. Jacó lutou com um anjo até o amanhecer e saiu transformado. O jovem Samuel ouviu o chamado de Deus, enquanto as lâmpadas do templo ainda tremeluziam na escuridão. Paulo e Silas cantaram hinos à meia-noite, e as portas da prisão se abriram. Esses momentos nos lembram que a noite não é apenas para dormir, é uma tela na qual Deus pinta seus mistérios. Então, quando o mundo ficar silencioso e seus pensamentos se agitarem inquietos, não tenha pressa em fugir do silêncio. Deixe que ele se torne o seu santuário. Sussurre seus medos, sua gratidão, suas perguntas. Você não precisa de muitas palavras, apenas palavras honestas. Pois na noite, quando você eleva seu coração ao céu, a sua oração mais suave pode brilhar mais do que 1000 estrelas.
A adoração não espera por cenários perfeitos. Você não precisa estar sob os vitrais de uma catedral ou cercado por um coral para que seu louvor alcance o céu. Você pode levantar mãos santas no silêncio da sua própria cama, sob a luz tênue do seu quarto, e isso subirá diante de Deus com a mesma fragrância de um cântico entoado em um santuário. O poder da adoração nunca é limitado pelo lugar, é medido pela sinceridade do coração que a oferece. Davi expressou essa verdade no Salmo 63, 4. Assim te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. E o apóstolo Paulo ecoou isso séculos depois em 1 Timóteo 2, 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Em todo lugar, não apenas em templos ou reuniões, mas nos cantos silenciosos da vida, no sagrado silêncio da noite, até mesmo do seu leito. Levantar as mãos não é simplesmente um gesto, é uma linguagem da alma. Ela diz o que as palavras não conseguem: eu me rendo, eu dependo de ti, eu te busco, Senhor. Pense em uma criança estendendo os braços para o pai, esse ato simples e instintivo de confiança e anseio. Quando você levanta as mãos em oração, mesmo cansado, você está alcançando o Pai que nunca se afasta. Às vezes, o gesto parece pequeno. Seus braços estão cansados, seus pensamentos dispersos, seus olhos pesados de sono. Mas até mesmo um pequeno movimento, feito com fé, carrega peso no reino invisível. Em Êxodo 17, quando Moisés estava no monte enquanto Israel lutava abaixo, a batalha só era vencida quando suas mãos estavam levantadas. Quando ele se cansou, Arão e Hur ficaram ao seu lado, sustentando seus braços até que a vitória chegasse. Essa cena nos lembra: mãos levantadas movem mais do que o ar, elas movem o céu. Então, quando você estiver debaixo das cobertas, sentindo o peso do dia sobre a alma, levante as mãos, ainda que apenas no coração. Não precisa ser algo dramático, precisa apenas ser real. Que seja uma declaração silenciosa na escuridão: eu pertenço a ti, Senhor, minha esperança está em ti. E levantar as mãos não é apenas um símbolo de louvor, é também um ato de receber. Como uma criança esperando ser carregada, você abre o coração para que a presença de Deus o envolva. Nesses momentos, sua cama se torna um altar, seu quarto um santuário e seu descanso um ato de adoração. Mesmo invisível, mesmo em silêncio, o levantar das suas mãos pode aproximar o céu e lembrar a sua alma a quem ela pertence. Uma das mentiras mais sutis do inimigo é o sussurro que diz: você pode orar depois. Parece inofensivo, até responsável afinal. Sempre haverá amanhã, outra manhã, outro momento tranquilo para falar com Deus. Mas essa mentira suave esconde uma verdade perigosa. O depois nunca é garantido. Cada momento que vivemos é um presente que não podemos recuperar. Adiar a oração é presumir que somos donos do tempo, quando, na realidade, o tempo é emprestado das mãos de Deus. As Escrituras nos lembram que as orações que mudaram a história muitas vezes nasceram num instante. Quando o rei Artaxerxes perguntou a Neemias o que ele desejava, Neemias 2:4 registra: então orei ao Deus dos céus. Foi uma oração silenciosa, feita na pausa entre uma pergunta e uma resposta, e ainda assim moveu o coração de um rei e abriu a porta para a restauração de Jerusalém. Um único momento de oração espontânea tornou-se a centelha da ação divina. O ladrão na cruz também não teve tempo para preparar uma oração perfeita. Ele não podia se ajoelhar, jejuar ou entrar num templo. Com seus últimos suspiros, voltou-se para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi simples, sincero e imediato. E Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso.
Aquela oração, pronunciada entre a dor e a eternidade, nos lembra que a salvação nunca tarda quando o coração clama com fé. Daniel compreendeu essa mesma urgência. Quando percebeu que a profecia de Jeremias estava se cumprindo, Daniel 9 nos diz que ele voltou seu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum. Ele não esperou por um dia especial ou pelo próximo serviço no templo, ele orou naquele instante. Aqueles que realmente conhecem a Deus respondem ao seu chamado sem hesitação. Cada movimento do seu coração para orar é um convite do Espírito Santo. Quando aquele impulso suave vier enquanto você está deitado na cama, dirigindo ou fazendo uma pausa no meio do dia, não o ignore. O momento em que você sente o desejo de falar com Deus é muitas vezes o momento em que Ele está estendendo a mão para você. Às vezes, a oração que você sente vontade de fazer no meio da noite nem é por você. Pode ser um clamor por alguém que você nunca conheceu, uma alma que Deus colocou em seu coração. Provérbios 27:1 adverte: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. O amanhã é uma ideia bonita, mas não é uma promessa. O momento mais seguro e mais poderoso para orar é sempre agora. Então, quando o Espírito te mover, não espere até de manhã, não planeje orar quando as coisas se acalmarem. Fale agora mesmo, que suas palavras sejam quebradas ou breves. O céu está ouvindo neste momento. Porque a verdade é simples. A oração que você sussurra esta noite pode ser aquela que muda os planos do céu, resgata uma alma ou abre uma porta que esteve fechada por anos. Não deixe a hesitação roubar momentos sagrados. O momento certo para orar nunca foi. O amanhã é sempre este sopro, este batimento, este agora. A noite, para alguns, traz paz e descanso. Para outros, desperta batalhas ocultas. Sob o silêncio e a quietude, um tipo diferente de atividade se desenrola a guerra invisível pelo coração e pela mente. As Escrituras nos lembram em Efésios 6:12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores das trevas desta era. A escuridão não é apenas física. Pode ser espiritual, as sombras do medo, da dúvida e do desespero que se aproximam quando as luzes se apagam. Ao longo das Escrituras, a noite frequentemente foi o cenário de batalha espiritual e de encontro divino. Davi clamou a Deus à noite quando sua alma estava esmagada pelo peso da angústia. Jacó lutou com um anjo até o amanhecer e saiu transformado. O próprio Jesus travou sua maior batalha no jardim do Getsêmani, enquanto o mundo dormia, orando em agonia até que sua rendição se tornasse vitória. E nas profundezas de uma prisão, Paulo e Silas cantaram hinos à meia-noite e suas correntes caíram. A lição é clara. A noite não pertence às trevas, ela pertence ao Senhor. O Salmo 91 fala do terror noturno, os medos e as forças invisíveis que procuram perturbar nossa paz. Esses terrores nem sempre chegam como perigo físico. Às vezes surgem como pensamentos acelerados, pesadelos, solidão ou o peso da ansiedade que se aproxima quando o mundo se aquieta. Mas, quando você ora nesses momentos, você não está indefeso, está participando da vitória de Deus. A oração transforma medo em fé e faz do seu leito uma fortaleza de paz. Quando Jesus enfrentou a tentação no deserto, ele não argumentou nem debateu. Ele declarou a palavra de Deus. Essa mesma arma pertence a você. A palavra do Senhor é a sua espada, seu escudo, sua defesa na escuridão. Quando o inimigo sussurrar mentiras, responda com a verdade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Você não precisa gritar para ser ouvido.
Até mesmo um sussurro de fé pode mover o céu e silenciar o inferno. Cada oração que você faz durante a noite afasta as trevas. Quando você sussurra as Escrituras sobre sua casa, sua mente e sua família, anjos montam guarda, a atmosfera muda. A paz de Deus preenche o lugar onde antes habitava o medo. O inimigo quer que a noite pertença a ele, mas o Salmo 139:12 declara: nem ainda as trevas te escondem, a noite resplandece como o dia. Então, nesta noite, não se renda ao medo ou à ansiedade. Quando as sombras se tornarem pesadas, levante-se em espírito e ore. Que sua cama se torne um altar, seu sussurro uma arma, sua fé uma chama que nenhuma escuridão pode apagar. Para o Filho de Deus, a noite nunca é verdadeiramente escura, é apenas mais uma hora para a luz da oração brilhar. Há um tipo de descanso que o sono sozinho não pode dar. É a paz silenciosa que chega quando você para de tentar carregar aquilo que nunca foi seu para suportar. O mundo oferece descanso por meio da distração, férias, uma pausa, algumas horas de escape, mas Deus oferece descanso por meio da entrega. Sua paz não é encontrada ao escapar da tempestade, mas ao confiar naquele que fala paz bem no meio dela. Davi compreendeu esse tipo de descanso quando escreveu no Salmo 4:8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A paz de Davi não vinha de conforto ou controle. Ele muitas vezes esteve cercado por inimigos, carregado de responsabilidades e assombrado por seus próprios fracassos. Ainda assim, dormia tranquilamente, porque sabia que segurança não é a ausência de perigo, é a presença de Deus. Descansar na presença de Deus significa entregar nas mãos dele aquilo que te inquieta. É sussurrar antes de dormir: Senhor, eu não posso resolver isso, mas confio que tu podes. É escolher parar de repetir suas preocupações e começar a lembrar da fidelidade dele. Cada vez que você rende seus pensamentos a Deus, sua cama se torna mais do que um lugar de descanso. Ela se torna um santuário de paz. Jesus estende esse convite em Mateus 11:28-29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para as vossas almas. Suas palavras vão além da superfície. Não é apenas descanso para um corpo cansado, mas renovação para um coração exausto. Uma paz que flui do fato de saber que você é amparado, conhecido e amado. E aqui está o segredo: enquanto você descansa, Deus trabalha. Assim como as sementes crescem no solo escuro, onde ninguém vê, Deus está cultivando respostas, curando feridas e moldando seu futuro mesmo enquanto você dorme. O Criador do universo não para quando você fecha os olhos, ele continua seu cuidado, vigiando cada respiração sua. Então, nesta noite, quando você se deitar, deixe o dia ir embora, os arrependimentos, as perguntas, o peso que você carregou. Sussurre uma oração de entrega e permita que sua paz desça sobre você como um cobertor quente para a alma. O verdadeiro descanso não é encontrado na ausência de problemas, mas na consciência da sua presença. Quando você adormece nos braços de Deus, você não está apenas terminando o dia, está começando o ritmo eterno da confiança. Pois o mesmo Deus que sustenta as estrelas no lugar também sustenta você. E nessa verdade, você pode finalmente fechar os olhos e descansar completamente, seguramente e em paz nele.